Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta segunda-feira. Você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está no canto da tela. Veja os destaques dessa edição. Temporal causa prejuízos e muita destruição no final de semana. Mais de 40 mil residências ficaram sem energia. Em Santa Terezinha de Itaipu, a tempestade também foi assustadora, destruindo casas e derrubando postes de energia. Em entrevista ao DC Notícias Web, o gerente local da Copel fala sobre os prejuízos e o trabalho realizado que ainda não acabou em alguns bairros. O Foz Futebol goleou no fim de semana ao Irati. E os reflexos da retomada do turismo na cidade, no Parque das Aves. O DC Notícias Web dessa segunda-feira já está no ar. Olá, nós abrimos o DC Notícias Web falando do temporal do último sábado que atingiu Foz do Iguaçu, causando inúmeros prejuízos. Mais de 40 mil residências ficaram sem energia elétrica por causa da força dos ventos, que derrubou árvores e inúmeros postes da Copel. Descrito como assustador por muitos iguaçuenses, o céu da fronteira escureceu durante o início da tarde. Marcava meio-dia nos relógios, quando na verdade o que se via era noite. Com o tempo fechado, o temporal logo veio e deixou traços de destruição. Assim como no dia 13, ainda desse mês, quando outro temporal passou pela cidade. As chuvas e ventos fortes derrubaram árvores, destelharam casas, destruíram estruturas de ferro e madeira, além de deixar boa parte da população de Foz do Iguaçu sem energia elétrica. Ainda na segunda-feira é possível perceber os estragos provocados pelo temporal do final de semana. Aqui na região norte da cidade, os ventos foram tão fortes que em uma rua todos os postes acabaram caindo como em um efeito dominó. E ainda nenhuma empresa responsável apareceu por aqui para realizar os consertos. Se a gente dar apenas alguns passos, é possível perceber que outros postes acabaram entortando próximo às residências. Ainda na região do Cidade Nova 2, infelizmente, uma pessoa faleceu ao sofrer uma descarga elétrica e pisar em um fio energizado. Moradores das proximidades relataram a situação complicada que passaram. Foi um barulho total, né, de fio e fogo, né, assim, tipo curto-circuito, né, esse tipo de coisa, né. E os carros se perdendo, né, pro lado do canteiro para cá, foi desse tipo. Bairros de Foz ainda continuam sem acesso à energia elétrica e equipes de manutenção e emergência da Copel estão trabalhando desde sábado para restabelecer o fornecimento o mais rápido possível. E em Santa Terezinha de Itaipu, os estragos também foram grandes, principalmente em um dos bairros da cidade. Joane Camila acompanhou. Por volta da 1h da tarde, Santa Terezinha de Itaipu viu o dia virar noite, por causa de muitas nuvens escuras que se aproximaram da região. O cenário era assustador. Conforme a escuridão ia aumentando, começavam as rajadas de ventos fortes, muitos relâmpagos e raios. A população itaipuense ficou preocupada, pois a cada momento os ventos aumentavam, as chuvas ficavam mais intensas e tomavam conta do cenário. Em meio à tempestade, houve queda de uma grande quantidade de granizo. As empresas responsáveis pela energia elétrica já estavam trabalhando durante o temporal, mas a situação foi bem complicada em um dos bairros da cidade. Na região norte da cidade, no bairro Ascari, o temporal atingiu de maneira violenta. Casas foram destelhadas, comércios foram devastados, as árvores caíram sobre as ruas e sobre os carros também. No momento é possível observar que vários construtores estão operando para reajustar e organizar as construções que foram devastadas. Com todo esse estrago, a maior parte da cidade ficou sem energia elétrica, mas as companhias responsáveis por esse trabalho já estão operando para reajustar a situação. Veja no próximo bloco. O gerente local da Copel fala sobre os trabalhos intensos que ainda estão sendo realizados na cidade.
Psicologia é uma área de atuação em crescimento e oportunidades. E para você que está fazendo sua escolha profissional, conheça um pouco mais dessa estrutura oferecida pela UDC. Eu fui conferir. E agora eu peço licença para mostrar para você que me acompanha em casa o curso de psicologia, uma das áreas que estão em crescimento no mercado profissional. E aqui na UDC Vilar tem esse curso com excelentes laboratórios e muita qualificação para os alunos. E aqui uma aula está sendo realizada. É isso mesmo, a praticidade para os alunos já nos primeiros anos da faculdade? Eu acredito que a praticidade faz toda a diferença, até porque existe um local dentro da nossa instituição, que é a UDC, que possibilita a aplicação dessas informações teóricas que recebemos dentro de sala de aula. Isso se torna conhecimento pela essa aplicabilidade. Com esse conhecimento, a gente pode compreender, entender e resolver melhor os conflitos que vão surgindo ao longo do tempo da nossa formação de futuros profissionais. Obrigada e boa aula para vocês. E nós vamos saber um pouquinho mais dessas novidades, dessa excelência, dessa referência que é o curso de psicologia aqui da Unidade Vilar, com a professora coordenadora Mônica Mombelli, professora doutora. Professora, que curso é esse? Quais são os laboratórios? O que o aluno pode encontrar para esse aluno que vem para o vestibular agora e escolhe essa área da saúde? Estamos, nesse momento, no laboratório de observação do comportamento, apenas um dos laboratórios que temos na nossa instituição, e ele está dentro do Serviço Escola de Psicologia. Além dos laboratórios da nossa instituição, nós temos parceria com instituições do nosso município e municípios lindeiros para que a interface da teoria e prática possa ocorrer. As atividades, elas são supervisionadas por professores, mestres e doutores, que além do objetivo de cumprir com o estágio supervisionado obrigatório, prestam um atendimento de qualidade e referência à comunidade. Obrigada, professora. E para você que quer escolher essa área da saúde, que está pensando aí em psicologia, venha até a Unidade Vilar, conheça esse e outros laboratórios. Vem aí o vestibular e essa é uma ótima oportunidade. UDC Notícias Web agora fazendo um raio-x do que aconteceu e os prejuízos aqui em Foz do Iguaçu, principalmente com relação ao fornecimento de energia elétrica. E para isso nós estamos conversando com o gerente local da Copel, Júlio César Ramires. Gerente, de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a presença e a atenção do senhor para dar explicações e ver como é que está a situação hoje em Foz do Iguaçu depois desse temporal. Eu que agradeço a oportunidade. O senhor podia passar para a gente uma realidade maior, um raio-x do que aconteceu em Foz do Iguaçu, ou seja, os prejuízos que esse temporal trouxe com relação ao fornecimento de energia elétrica e como está a situação hoje, nesta segunda-feira? Bem, o temporal ele nos afetou de uma forma bem grave, digamos assim, né, porque nós tivemos um temporal no dia 13 e esse temporal de agora, aquele lá tinha sido o segundo maior da história da Copel, né, só perdendo para o ciclone bomba, que aconteceu ano passado. E o de agora, de sábado, 23, acabou se tornando o segundo de maior gravidade, né? Então nós tivemos aí parte da área de Foz do Iguaçu, falando por Foz do Iguaçu, em torno de 30%, 25%, 30% da unidade consumidora sem energia por um período de tempo, né, por um intervalo de tempo. Pois a Copel começou no trabalho de recomposição do sistema e tivemos o azar de logo na sequência vir um outro vendaval, foram 2 seguidos na mesma tarde, né? O que atrapalhou um pouco mais a recomposição, e esse segundo acabou afetando muito mais toda a região oeste, norte e noroeste do Paraná, né? Então foi um temporal assim, de grandes proporções para a Copel. Tivemos dezenas de cabos rompidos, né, postes quebrados. Temos uma região ali, na região norte, onde temos em torno de 45 postes no chão que ainda não foram levantados, né, que está em fase de trabalho de recomposição. Enfim, a situação foi bem complicada. Vários locais em Santa Terezinha também afetou bastante, né, tivemos uma região
Ascari, lá onde os postes praticamente nas ruas caíram todos, né, quebraram. Tivemos no domingo trabalhando o dia todo na recomposição dele. E assim estamos, na recomposição de todo o sistema elétrico nosso, né. Chegamos a ter em torno de 600 serviços, né, 650 serviços, 40 mil unidades consumidoras desligadas. Atualmente estamos com 290 serviços, né, e em torno de 4 mil unidades consumidoras desligadas. Seu Júlio, essa é uma realidade de segunda-feira, mas quantas pessoas, quantas residências ficaram sem energia elétrica no pós-temporal? Num primeiro momento, pós-temporal, nós chegamos a 40 mil unidades consumidoras desligadas, né? Esse foi o número. Depois, ontem, ainda no final do dia do domingo, nós chegamos a ter em torno de 20 mil, chegamos a 20 mil. No domingo, esse número aumentou em função do aparecimento de novos pontos desligados, né? Que conforme a gente vai chegando nos pontos, o número de desligamento vai aumentando, porque outras unidades, outros postes acabam caindo, quebrando, enfim. E aí ontem de manhã a gente estava com 32 mil, ontem à noite em torno de 20 mil, agora já estamos em torno de 4 mil. Existe uma expectativa para que toda a situação seja normalizada, ou seja, 100% das residências em Foz do Iguaçu já com o fornecimento de energia? Estamos trabalhando para que durante o dia de hoje e a madrugada de hoje também, de amanhã, a gente consiga resolver em torno de 90%, 95%, né? Todas as chaves e transformadores devemos atender até essa madrugada, ficando para amanhã o rescaldo das unidades consumidoras individuais, né? E eventualmente nos locais onde existem poste quebrado, porque as nossas equipes de obra, de manutenção, estão trabalhando na recomposição desses locais. Então ainda existem alguns locais desligados, que aí já não dependem mais só da área de serviço, só do atendimento dos nossos eletricistas, sim depende de obras, né? De troca de poste, de levantar poste, enfim, e isso deve demorar um pouquinho mais, talvez até na quarta-feira a gente consiga concluir esse serviço nessa nossa região aqui. Na Copel como um todo, eu acredito que até sexta-feira isso seja possível. Seu Júlio, a gente nota que esses temporais, esses adventos, né, naturais, estão cada vez mais violentos e mais frequentes também. Eu queria saber com o senhor se existe algum trabalho pela Copel, enfim, com a evolução, com a modernização, com a tecnologia, no sentido de amenizar ou de atenuar todos esses prejuízos que vêm sendo ocasionados, principalmente por causa desses temporais, dessas tempestades, e que estão vindo cada vez mais frequentes. Existe isso? Sim, existe. A Copel trabalha com as novas tecnologias que estão aí em uso, né? Então nós temos nossa rede praticamente toda ela automatizada, e isso faz com que em eventos severos como esse a gente não desligue tudo, né? Como eu disse para você, nós temos em torno de 110 mil consumidores aqui entre Foz e Santa Terezinha, e nós ficamos com 40 mil desligados por um período pequeno. Isso graças à tecnologia, né? Porque se não fosse assim, praticamente 100% estariam desligados, como ocorre em algumas cidades menores, né? Onde perde a fonte ou coisa nesse sentido. Nós aqui estamos trabalhando em reforço de fontes, reforço de subestação, automação, substituição da nossa rede por rede compacta, né? Postes assim de uma estrutura mais confiáveis, enfim, existem várias frentes, né, trabalhando incansavelmente aí durante toda a nossa área de planejamento. Tem essa análise, tem esse estudo, e eles fazem esse tipo de trabalho exatamente para que o impacto desses eventos assim severos seja o menor possível. Como você mesmo disse, a gente não tem como prever a intensidade disso, né? Então, eu tenho certeza que se não fosse essas ações tomadas, o resultado seria bem pior
em relação à agilidade no atendimento, na recomposição do sistema. Seu Júlio, como é que a população pode auxiliar, como é que ela pode ajudar, principalmente nesses momentos de tempestade, de temporal, o que dizer nesses momentos, como as pessoas, a comunidade pode contribuir com a Copel nesse sentido? O que nós esperamos é que a população entenda, né, que a situação é difícil, que é complicado, não é algo que a Copel tenha controle sobre isso, né? Sempre que ocorre esse tipo de trabalho, a população pode estar certo que a gente está trabalhando incansavelmente durante o dia, na madrugada, para restabelecer. Agora, é preciso que a população nos ajude evitando tocar nos cabos que caem, né, nos informando os locais onde existem riscos, para que a gente possa agilizar os atendimentos, né. Então, para isso, nós temos nossos canais de atendimento, que também, numa situação extrema, como aconteceu agora, fica difícil o acesso, porque todo oeste, norte, noroeste do Paraná ligando simultaneamente, né, o que dificulta um pouco a facilidade no acesso. Mas, de todo modo, é importante que o nosso cliente saiba que nós temos esses pontos mapeados, né, onde estão desligados. Então, nós vamos chegar lá, né. O fato é que alguns serão atendidos no menor espaço de tempo, outros irão demorar um pouco mais. Seu Júlio, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, obrigado pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho aí intenso que a Copel vem realizando desde sábado, mas também nesses últimos temporais e tempestades que a cidade e a região vem sofrendo. Muito obrigado pela participação no DC Notícias Web. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição de vocês para quando vocês precisarem. Um abraço. Obrigado. O Foz Futebol goleou o Irati no final de semana, 4-0, e devolveu a derrota para o mesmo Irati na rodada passada. Um dos goleadores do Foz e treinador comentaram a vitória. Estreia da melhor maneira possível, né? Uma vitória importante, retomando a liderança da competição aí. Uma partida que a gente conseguiu impor a estratégia que foi tratada pelo professor Pedrinho, conseguimos fazer um resultado expressivo. Estreia com gol também para nós que somos ali da frente, é sempre muito importante, então foi da melhor maneira possível. Nós tivemos um início de jogo onde erramos muito, principalmente nas transições ofensivas, até o momento de nós conseguimos fazer o gol. Após o nosso gol, nós controlamos bem o jogo, fomos para o intervalo, fizemos alguns ajustes na nossa equipe e no segundo tempo voltamos dispostos a fazer o placar e felizmente nós retomamos a nossa caminhada aí de liderança, de vitória. Isso que é importante porque a tendência é que o grupo continue crescendo e que a gente consiga mais vitórias na sequência da competição. E vejo no próximo bloco, turistas visitam o Parque das Aves. Um termômetro para esta retomada econômica na cidade. Sábado mesmo, com o temporal que atingiu a cidade, muitos candidatos realizaram a prova do vestibular na UDC, de olho no futuro e em busca do sonho profissional. Estética e cosmética é uma das áreas que estão em crescimento no mercado profissional. E foi por isso que a Lorena atravessou a fronteira em busca da realização do sonho. Eu vim fazer o vestibular hoje para cumprir um sonho meu, que é estudar cosmética e estética. Foi bem difícil para mim, porque eu sou estrangeira, né? Eu, na verdade, fiz cursos na Argentina de cosmética, de cosmetologia,
E sempre foi um sonho para mim fazer uma carreira mesmo que trata dessa profissão. E agora eu vou conseguir que a UDC vou conseguir fazer essa carreira. Como ela, centenas de estudantes realizaram no último fim de semana o vestibular da UDC. A instituição oferece aos candidatos mais de 60 opções de cursos nas áreas de saúde, tecnologia e engenharias. Eu estou muito ansiosa para fazer o vestibular, me preparei, vai ser um novo ciclo, vai ser uma oportunidade maravilhosa e eu espero passar, espero conseguir. Foram os amigos que me indicaram a UDC por ser uma universidade maravilhosa, né? E também alguns professores falaram que seria uma oportunidade muito boa entrar para mim aqui. Quem também veio fazer a prova foi o estudante João Vitor Primila. Ele escolheu Sistemas de Informação, outro mercado que está aberto a outras oportunidades profissionais. Esse pensamento já vem de vários anos atrás. Fui estudando a minha carreira, fui estudando o que eu pretendo fazer, a área que eu pretendo se aprofundar. Então foi um trabalho de uns aninhos já. Apesar da forte chuva que atingiu Foz do Iguaçu, os futuros acadêmicos não deixaram de lado de vir realizar a prova. E para aqueles que de alguma forma não conseguiram comparecer aqui na UDC, fique tranquilo, a prova será realizada no mesmo horário no sábado que vem. Os turistas brasileiros e estrangeiros estão de volta à Terra das Cataratas e a retomada econômica se reerguendo. Um dos termômetros dessa volta dos visitantes é o Parque das Aves. Mais de 70% da população adulta vacinada com as 2 doses e 2 grandes feriados mudaram o cenário do turismo em Foz do Iguaçu. Um dos termômetros para este setor é o Parque das Aves, que completou recentemente 27 anos. No feriadão da Independência, que aconteceu de 4 a 7 de setembro, foram mais de 11 mil visitantes, inclusive internacionais, com representantes de países como Estados Unidos e Rússia. Outro momento que mostrou essa retomada foi o feriadão da Padroeira do Brasil, ocorrido do dia 9 até o dia 12 de outubro, quando 11.310 pessoas passaram pelo parque, com visitantes de várias partes do Brasil e do mundo, vindos desde Paraguai, na fronteira de Foz, até da Austrália e Coreia do Sul. Em ambas as ocasiões, os paranaenses foram os que mais visitaram o ponto turístico. Somos aqui do interior do Paraná mesmo e a gente chegou e veio aqui direto e é sensacional. Ainda mais quem tiver criança, vale muito a pena, a criança fica muito impressionada, gosta de tudo e a gente também. Mas é muito gostoso, vale muito a pena. Com mais de 1.300 aves de mais de 130 espécies diferentes, que vão desde tucanos raros até as famosas araras azuis, durante a pandemia o parque passou por reformas. Durante a pandemia, nós fizemos algumas reformas. Nós reformamos a área do restaurante, que vocês podem ver que tem agora um distanciamento bem grande entre as mesas. Então, as pessoas podem almoçar ou fazer um lanche com toda a segurança. Nós inauguramos o viveiro Cecrópia, que é um dos maiores viveiros da América Latina. Então, é muito incrível. Na primeira parte do viveiro, nós temos quase 300 periquitos de resgate. E depois quase 30 tucanos, e está muito incrível, as pessoas estão adorando, as pessoas podem alimentar periquitos, então tem esse contato ainda mais próximo, apesar de a gente já sentir que as pessoas têm um contato bem próximo durante a trilha toda, com os viveiros de imersão, onde a pessoa entra dentro do viveiro e fica do ladinho das aves. E o movimento no parque, mesmo fora de datas comemorativas, já está voltando. O movimento está começando a voltar agora que as pessoas já estão mais vacinadas, então o movimento está começando a crescer mais, né? A gente abre de terça a domingos, das 9 da manhã às 4 da tarde, e a gente está seguindo todos os protocolos de segurança, né? Com mais 2 feriados e a temporada de férias se aproximando, é esperado mais um aumento no movimento turístico. Do dia 30 de outubro ao dia 2 de novembro, a gente vai estar aberto por causa do feriado, né, de finados, e a expectativa é de bastante visitantes. E nesses dias a gente vai abrir um pouquinho mais cedo, né, nos horários de 8h30 e vamos encerrar às 5 horas. E o DC Notícias Web dessa segunda-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada pela sua companhia mais uma vez. Continue seguindo, compartilhando e curtindo as nossas redes sociais oficiais. Até lá! Até lá!